Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Mateus capítulo 23, versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Estamos aqui novamente, Senhor, suplicando Sua grande misericórdia para conosco. Bíblia nós temos, livros do profeta nós temos. O que nós precisamos, Senhor, é unção, precisamos de capacidade espiritual, precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor entre em cena para ajudar sua igreja. O pregador é somente um, mas o povo é muita gente que precisa ser beneficiado, e se não for, serão cegados. Nós queremos o benefício do Calvário, queremos o benefício da intercessão, queremos o benefício da mensagem do Filho do Homem, queremos o benefício dos 7 trovões, 7 selos revelados, queremos o benefício da pequena mensagem que abalará a nação, queremos o benefício do grande estrondo que infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo nesta igreja, que a tirará da terra no rapto. Nós queremos seu benefício, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Os espíritos nunca morrem. Vamos falar sobre isso. Os espíritos nunca morrem. Cada espírito, bom ou mau, está na terra desde o princípio. E as pessoas partem, as pessoas morrem. Pessoas boas já morreram, mas os espíritos destas pessoas nunca morreram. Pessoas más, como Caim, como sua descendência, como Abirão, como Coré, como Datã, como Judas, morreram, mas seus espíritos nunca morreram. Então esses espíritos estão trabalhando na terra, e como Deus tem ministérios que manifestam de tempo em tempo, conforme o período Deus manda um mensageiro, conforme o tempo Deus manda um profeta. Nós sabemos que do lado mal
nunca falta espírito mau, e do lado bom nunca falta espírito bom. Tem espíritos especialistas em mentir, em errar, em adulterar, em trair. Tem espíritos especialistas em hipocrisia. Aparenta uma coisa e é outra. Mas tem espírito abençoado, espírito de gente que você olha nelas, elas são boas por dentro e por fora. E só há um espírito bom, esse é Deus. E tudo que é bom deriva-se de Deus. E só há um espírito mau, e este é Satanás. E tudo que é mau vem dele. E só há uma fé, e esta é a fé de Jesus Cristo. E todos dessa fé nascem dele. E só há uma incredulidade, e esta é de Satanás. E todos pertencem a ele, quem são incrédulos. E assim nós vamos vendo que só há uma obediência, e esta é a Deus. Porque quando você obedece a Deus, você obedece o marido, você obedece o pai, obedece a mãe. Mas quando não obedece a Deus, você não obedece mais ninguém. Esse é o problema de termos tanta gente desobediente, porque não obedece a Deus. E por que não obedece a Deus? Porque não veio de Deus. Por que desobedecem a Deus? Porque não vieram de Deus. Eles são filhos da desobediência. E a desobediência a Deus traz a desobediência ao marido, traz a desobediência à ordem da igreja, traz a desobediência à palavra, a desobediência ao patrão e assim por diante. Começa no maior para o menor. Quando a pessoa obedece, ela obedece a Deus, ela é uma pessoa que você tem facilidade de tratar com ela na igreja, porque ela obedece a Deus. Se ela obedece a Deus, ela é sensível às coisas de Deus, ela é flexível, ela não é aquela pessoa dura que você trata com ela e ela quebra. Ela não é o bronze, mas ela é maleável como o ouro. Isto é o filho, uma filha de Deus. Dentro deles está o espírito da obediência. E você tem o espírito da obediência quando você é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo prova em nossas vidas que nós somos de Deus. Somos obedientes, agimos de acordo com a palavra e fazemos coisas certas que não fazíamos antes, por causa do Espírito Santo. É Ele quem faz e não eu, não você. É porque o Espírito Santo está em cena, então Ele faz aquilo em mim e em você. Quando estamos tomados pelo espírito da desobediência, não obedecemos a ninguém. Não obedecemos a ninguém. Para começar, desobedece a Deus. Deus é sua palavra. A palavra de Deus hoje é aquela que foi revelada, aquela que foi manifestada em carne, e ela está manifestada através das carnes que puderam dar lugar para a encarnação da palavra do dia ser manifesta. Senão vamos ser filhos da desobediência, que desobedecemos a palavra, e quem é desobediente hoje à Bíblia é desobediente a tudo. Ele não é desobediente só à Bíblia. Você vai acompanhar os passos dele e dela, você verá que a desobediência começou da Bíblia, a pessoa desobedeceu a Bíblia e ela passa a desobedecer tudo mais. Assim a igreja ou ela tem o espírito bom, que é o Espírito Santo, ou ela tem o espírito mau, que é o de Satanás. E ela pode ser usada nas mãos de Deus como Judas o foi.
Nós não devemos espantar de homens ser usados por Deus. Deus ser usado por Deus e depois não estar mais na condição que eu fui usado. Porque naquele tempo você é usado por Deus, mas lá no profundo havia uma semente errada dentro de mim e de você. E por isso chegou a hora de manifestar e não vamos ser usados mais por Deus. Judas foi usado por Deus para curar enfermos, para expulsar demônios, como qualquer pregador pentecostal ou da mensagem é usado para falar a palavra de Deus até certo ponto. Depois não é usado mais. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós devemos saber que tipo de espírito nos unge. Precisamos saber disso. E que os espíritos não morrem. O espírito que esteve em Caim está vivo hoje. Caim morreu, mas aquele espírito que estava nele, não é reencarnação. Gente, é de quem você é filho. Se você é filho da serpente, o que vai acontecer? É que a natureza da serpente vai manifestar através de mim e de você. Se somos filhos dela, tem que manifestar aquela semente, não tem jeito de manifestar outra coisa. Ainda mais que você sabe, bom, hoje apenas é a natureza que está em nós, mas você já pensou bem, só de saber ter a natureza de Caim, que é a natureza da serpente, e que a serpente tinha a natureza dela, aquela natureza que estava ungindo-a, era Satanás. Então a pessoa tem uma ligação direta da natureza ruim à semente da serpente. E a pessoa tem a natureza correta da natureza do Espírito Santo à natureza de Sete. Vamos lá, porque o profeta diz assim, que Sete aponta para o novo nascimento. E o meu primeiro nascimento é um nascimento sexual, mundano. A gente vem ao mundo falando mentiras, fazendo coisa errada, mas o novo nascimento veio de Cristo. Então, quando eu nasço de Cristo, você nasce de Cristo, isso está provando assim como Cristo nasceu. Não existe novo nascimento e não existiria novo nascimento se Jesus tivesse nascido pelo sexo de José com Maria. Não haveria novo nascimento. O novo nascimento é uma obra sobrenatural, tal qual o nascimento de Cristo foi sobrenatural. O novo nascimento de cada crente é sobrenatural. Você nasce do céu e não da terra. Você nasce de Deus e não dos homens. Este é um nascimento que Satanás não pode ter. Do contrário, você nasce de uma natureza pervertida, mesmo espiritual. Porque quando não nasce do Espírito Santo, tem que nascer do espírito do anticristo, do espírito de Satanás. Quando você não nasce nessa era do espírito da águia, que é o quarto animal vivente que guia o povo de Deus através da revelação, que é uma águia. Se você não nasce do espírito da águia, que é o espírito de revelação, você tem que nascer do espírito do falso profeta e da besta. Espíritos não morrem, ou você nasce de um ou do outro. Se você nasceu do espírito da águia, você tem revelação, você enxerga os 7 selos revelados, você ouve o soar dos 7 trovões, você escuta isso, você entende as 3 etapas do profeta da era. Você nasceu da águia, espírito de águia, espírito de revelação. Mas quem não tem o espírito de águia pode ter o espírito do corvo. Não sabe que os selos foram revelados, não sabe que os 7 trovões foram revelados, não ouve nenhuma voz. Por quê? Porque nasceu do corvo, do espírito do corvo desse tempo final. Mas Deus tem o espírito da águia. O rosto de águia aponta para o profeta da era.
E todos que têm revelação nascem com esse espírito de águia, de revelação, de luz, conhecimento divino, e não conhecimento terreno, conhecimento do céu você tem, porque o Espírito de Deus está em você. Os espíritos não morrem, estão agindo nas pessoas. Não é uma reencarnação, não é uma reencarnação. Esse espírito mau é de Satanás, e ele age nas pessoas. Não estou falando do espírito natural de um ser humano, que ele vem e morre. Aquele é o natural do ser humano. Mas tem um espírito que governa o ser humano quando ele não tem Deus. Tem um espírito que o direciona ao adultério, à mentira, à falsa crença, à Santíssima Trindade. Tem um espírito que guia as mulheres para cortar o cabelo, para usar roupa de homem, para mentir, para trair o marido. Tem um espírito que guia o homem para trair sua esposa, para ser membro de igreja, e esse é o espírito da besta, é o espírito de Satanás. Agora, tem um espírito vivo na terra, que é o Espírito Santo. Ele ainda está na terra, porque o dia que ele sair, a igreja de Deus sairá com ele. A única coisa que mantém a igreja na terra é o Espírito Santo. Quando ele sair, então a igreja sairá com ele, e o espírito da besta vai manifestar exatamente quando o Espírito Santo sair da terra. Ele vai sair da terra. Ele já saiu de muitos lugares. O Espírito Santo esteve na mensagem de Lutero e ele saiu. O Espírito Santo esteve na mensagem de Wesley e ele saiu. O Espírito Santo esteve na mensagem pentecostal e ele saiu. O Espírito Santo esteve na primeira e segunda etapa do irmão Brana e ele saiu. O Espírito Santo está agindo agora. Se você não tiver a terceira etapa do profeta, você não tem a primeira e a segunda legítima. Você pode ter, mas não são legítimas mais. Não são, porque o Espírito de Deus está trabalhando gradativamente em seu povo, na etapa exata, na etapa certa, e precisa de alguém para poder ver, ouvir, crer e viver essas coisas. Amém? Eu aqui estou. E você? Eu creio nisto. Eu creio. Eu estou parado no parágrafo 177, almas encarceradas hoje. Eu creio que, me perdoe, 177, é 158. Eu ainda vou para lá ainda. É 158. Ele lhes predisse que lhes enviaria profetas com a palavra do Senhor. E que fariam eles, tal como seus pais, porque isso são. Os espíritos nunca morrem. O homem que é possuído por tais espíritos morre, porém os espíritos nunca morrem. Lhes disse: vós sois os assassinos, vós sois. Eles falaram que os pais deles comeram maná no deserto, mas Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram maná, mas morreram. Isto quer dizer que o espírito que estava em vossos pais comendo maná, e seus pais morreram, estão em vocês, que são filhos dos seus pais, que lá atrás rejeitaram a mensagem de Josué, a mensagem de Moisés, e foram contra essa mensagem, mesmo estando naquele ministério. Não entenderam o ministério de Moisés, comeram maná, mas morreram. E não entenderam o ministério de Jesus, comeram maná, mas morreram. E Jesus estava dizendo: vós sois filhos do vosso pai. Aquilo é profundo, irmãos. Saber de onde eles vieram. Jesus pegou eles aqui e fez uma corrente e ligou eles naqueles que morreram no deserto. Jesus nunca ligou os que não creram nele naqueles que entraram em Canaã. Jesus ligou eles naqueles que morreram no deserto. Vossos pais comeram maná, mas morreram. São João 6.
Eles comem o maná, mas morrem. Está na hora de ouvirmos esse tipo de mensagem. Essa mensagem que Deus mandou através do profeta, e que o povo que viveu no tempo do profeta comeram maná, mas morreram. O maná era correto, mas morreram. Eles comeram maná na primeira e segunda etapa, morreram. Deus guardou e mandou Moisés guardar o maná da primeira e segunda etapa dentro do véu, onde não morria, onde o alimento permanecia, e o crente que comia aquele maná permanecia tal qual o maná. Assim Deus fez com a mensagem do profeta. Ele pegou a primeira e a segunda etapa e guardou dentro da terceira. Está guardado dentro da terceira, dentro do véu, dentro do lugar santo dos santos, dentro da glória da Shekinah. Mas se você come o maná da primeira e segunda etapa do profeta fora do santo do santo, você come maná bichado. É mensagem do profeta, mas está cheio de bicho. É pesado, mas você precisa escutar isso. O Espírito traz isso para nós agora. O Espírito Santo não morre, como o Espírito do mal não morre. Esteve nesses homens lá no passado rejeitando a palavra de Moisés, e os filhos deles aqui na frente dizendo: nossos pais comeram maná, como contando vantagem, nossos pais comeram maná, o que tu dizes? Jesus falou: eles morreram, comeram maná, morreram. Eles estavam contando vantagem e Jesus derrubando eles, destruindo a sua forma de fé de 2 milênios, mas não tinha fé no Cristo vivo da hora. É assim como os pentecostais têm fé de 2 milênios de Jesus do Calvário, mas não vê Cristo vivo manifestado em carne nesse tempo final, através de Elohim. Eles não podem ver. Nossos pais comeram maná, mas morreram. Quando? Durante as eras. Todos comeram maná, mas morreram. Mas eis aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Meu Deus, se o povo pudesse perceber, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Este é o pão vivo que desceu do céu. Era Cristo, o anjo forte, descendo do céu com alarido, para trazer este alarido dentro do 7º anjo. Quem não come este pão não tem vida. Agora eu quero voltar esse pedacinho, porque isto é bom. Nossos pais comeram maná, mas estão mortos. Nossos pais comeram maná, a primeira e segunda etapa do irmão Brana. Comeram maná. Nossos pais, aqueles que nos trouxeram a mensagem dos Estados Unidos, nossos pais, e muitos pais do Brasil. Eu sou pai de muita gente, tem outros aí que é pai do Brasil inteiro. Nossos pais comeram maná. Meu Deus, não me deixa caminhar nessa palavra ao ponto de ser como um que comeu maná e morreu. Comeu maná, mas morreu. Nossos pais comeram maná. Que tu dizes? Eu digo, eles estão mortos, porque não vê a terceira etapa do profeta. Comeram maná. Ninguém pode negar que o maná que Moisés deu para o povo era igual ao que estava dentro do Santo do Santo. Era igual à mensagem do profeta, desde quando ele pregou até que eu prego hoje. Ela não tem diferença, ela é igual. O resultado é que esta mensagem, esse maná que o profeta pregou lá fora no átrio, dentro do santuário, trouxe aquele maná para a terceira etapa, para véu adentro. E agora quem acha o maná? Ficam apenas garganteando do lado de fora. Nossos pais comeram maná. Eu tenho o chapéu do profeta.
eu tenho a cinta do profeta, ou eu tenho um pedacinho da roupa do profeta, eu tenho isso, eu tenho aquilo. São pais, comeram maná, morreram. Agora eu quero deixar uma observação: nem todos que comeram maná morreram, nem todos. Jesus falou daqueles que morreram no deserto, e eu estou falando daqueles que estão morrendo no deserto, que morreram no deserto antes de entrar em Canaã, antes de receber o ministério de Josué. Gente, tem que ser muito cego para não ver isso. Eu sou uma pessoa iletrada, eu consigo ver essas coisas. Será que isso daí é por causa da sabedoria? Mas Deus falou que ia mandar sábios. Não é só o diabo que tem sábios, não, Deus também tem. Portanto, eis que eu vos envio profetas. Deus tem profetas, sábios e escribas. Eu vos envio, e a um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis em vossa sinagoga. Você não escuta a fita dele, não escuta a pregação dele. Vamos voltar aqui? A uns deles matareis e crucificareis. Gente, crucificando o indivíduo para o seu próprio povo, crucificar aquele indivíduo para o seu próprio povo, não pode. Será que não percebe que estão com o mesmo trabalho que estiveram os homens cegos dos dias de Jesus? E eles tiveram que ter força, tiveram que ter uma união, e teve que unir Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se fizeram amigos, para poder matar o resultado da mensagem na vida do povo. Mas não teve jeito. Irmão Brana diz na mensagem Pondo-nos ao Lado de Jesus, que Simão chamou Jesus na casa dele, foi para maculá-lo, foi para passar vergonha nele, no encontro, lá dentro da casa dele, dentro do terreno dele. Mandou a carta para ele: vem Jesus, vem no nosso encontro, será um prazer te receber aqui. E a hora que Jesus chegou, não tinha água para lavar os pés, não tinha ósculo, tinha o olhar de todo mundo, de desprezo. É ele que chegou, é ele do CD, é ele da mensagem. Oh, me perdoe. E Jesus foi entrando, e eles procurando maculá-lo. O profeta diz: eles faziam de tudo para trazer sombra sobre o nome de Jesus. Todos os pastores gostam da mensagem Pondo-nos ao Lado de Jesus, e é hora de aplicá-la agora. É hora de aplicar, não é só aplicar, temos que ter um sistema de Deus, que diz o profeta em Pondo-nos ao Lado de Jesus. Mas também, irmão Brana diz que eles procuraram sujar o nome de Jesus. Onde? Dentro da casa de Simão, na festa de Simão, um grande encontro. Mas eles estavam para macular a Cristo, que não tinha jeito de imputar pecado nele. Ele chegou ao ponto de falar para as pessoas: quem de vós me convence de pecado? Irmãos, isso era Deus, não tinha jeito de ser um homem apenas. Isso era Deus, porque o homem não pode abrir a boca que o outro já aponta o dedo. E Jesus olhou na cara dos religiosos, que não podia tocar nada naqueles religiosos, porque eles eram santos, eles eram puros em descendência, eles descendiam de gente que prestava, eles descendiam de gente de bom espírito, eles descendiam de gente de sacerdócio, eles eram pregadores. E Jesus olhou na cara deles e disse: quem de vós me convence de pecado? Calaram tudo a boca. Eles falavam muito fora eles diziam: ele é um filho ilegítimo. Antes de Maria casar com José, ela já estava grávida. Eles falavam antes, mas naquele dia eles tiveram a boca fechada. Tem hora que Deus fecha a boca do inimigo e ele não tem força para falar nada. Quem de vós me convence de pecado? Quem de vocês pode dizer que eu sou um pecador? Ninguém abriu a boca.
porque não podiam falar nada. Foi por isso que naquele dia, para salvar aquela prostituta, ele pôde aquietar. Uma palavra de Deus acaba com qualquer pregador com pedra na mão. Apenas uma palavrinha. Eles chegaram, tudo encurralaram a mulher. E que sorte a mulher teve, que ela foi encurralada perto de Jesus. Jesus estava naquele curral também. Encurralaram a mulher e ali estava Jesus. E eles pararam, quem sabe olharam, olha o homem aí, olha o Nazareno aí, olha ele também. E agora, bom, vamos fazer uma pergunta para ele. Vamos perguntar para ele, vamos ver o que é a ideia dele, o que ele pensa de Moisés, o que ele pensa da lei. Mestre, Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada porque nós a pegamos em flagrante adultério. E tu, o que dizes? Queriam pegar ele de todo jeito. E tu, o que dizes? São espíritos que não morrem, estão sempre nas pessoas agindo. E tu, o que dizes? Ele só falou uma palavrinha: quem estiver sem pecado, seja o primeiro a jogar pedra nela. Abaixou a cabeça e continuou escrevendo. Eu não sei o que ele escrevia, ninguém sabe o que ele estava escrevendo, mas quem sabe ele podia estar escrevendo porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem sabe? Eles não perceberam aquilo. Diz, mas, irmãos, aquilo ali foi demais, porque aqueles homens eram limpos, irmãos. Você não pode jogar pedra no outro sendo sujo. Como tem coragem de jogar pedra no outro sendo sujo, tendo problema na vida? Como pode a caçarola falar da tampa? Ou a tampa falar da caçarola? Não pode, está na mesma posição. Meu Deus, e ali o Senhor Jesus pôde tapar a boca deles. Foram embora, jogaram a pedra por ali, não deu conta de jogar a pedra na mulher. Eles provaram que eles eram indignos do púlpito, eles eram indignos de pregar, eles eram indignos a causa de uma prostituta, quanto mais de uma igreja de Deus. Eles não tinham dignidade para o que estavam fazendo, acusando, mas sendo também, estando no mesmo nível da mulher pecadora. E quando Jesus levantou a cabeça, só viu a prostituta, não tinha mais ninguém. O pregador da denominação tal foi embora, e da Beltrana foi embora, da Ciclana. Não, cadê o reverendo? Ele estava aí agora. Cadê ele? Ela foi embora. Ninguém te condenou, mulher. E eles te pegaram em flagrante adultério. Você sabe que na lei de Moisés eles estavam certos, com pedra na mão para te matar. Você sabe que eles estavam certos, mas ninguém te condenou? Não, então eles não tinham condição de te condenar. O único sem pecado é que ele podia dizer, o único sem pecado é que sou eu. Mas sabe o que eu vou fazer com você? Você sabe que eu sou o único que pode te dar pedrada. Eu sou o único porque eu sou a palavra encarnada. Eu sou o único que posso te dar pedrada. Mas tem uma coisa, Moisés mandou jogar pedra, mas eu vou te salvar. Eu não vou te jogar pedra, eu vou te salvar. Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Vai-te e não peques mais. Esse espírito de perdão também não saiu da terra. O espírito de acusação não saiu da terra. O espírito de encurralar irmãos não saiu da terra. O espírito de encurralar pastores não saiu da terra. Mas o espírito de perdoar também não saiu da terra. Esse espírito está aqui, tem que ser usado por mim e por você. Não é espírito de um homem, é espírito de Deus para perdoar. Aleluia. Glória a Deus. Notaram vocês isto? Isto é tão tremendo, meu Deus do céu. E quando fala contra a organização, 161 almas encarceradas. Porém hoje em dia mudam isto a seu gosto e põem muito mel. Porém é que não conhece outra coisa. É uma coisa muito triste. Ele estava falando que a Bíblia diz para a mulher não cortar o cabelo, e Jesus veio e condenou aquelas denominações, aquelas organizações todas. Paulo veio e condenou a organização e diz: a mulher não deve cortar o seu cabelo porque foi dado no lugar de véu. E eles não estavam gostando da mensagem de Paulo. Hoje eles não gostam bem da mensagem de Paulo. Quando você vê o povo falando assim: não, nós não queremos Brana, não queremos profeta. Vocês não querem nada. Que se vocês quisessem o Paulo, vocês queriam Brana.
Se vocês quisessem Pedro, vocês queriam Brana. A questão é que vocês não querem Jesus, e por isso não querem Brana também. Porque o mesmo Jesus que esteve em carne lá no Oriente, também veio em carne aqui no Ocidente. É assim diz o Senhor, diz o profeta. Isso é verdade, é Bíblia Sagrada. Aleluia. Porém, é que não conhece outra coisa. É uma coisa muito triste. Se a hora em verdade está terminada, poderia eu dizer isto: eles foram cegos, predestinados para serem cegos. Deus, tenha misericórdia, não podiam ver isto. Jesus disse: estais cegos, fariseus e escribas, cegos, hipócritas, e haveis lido a mesma palavra que todos os demais têm lido, e todavia me condenais. E eu sou exatamente o que a palavra diz que apareceria neste dia. Eu haveria de ser o mensageiro deste dia. Em outras palavras, ele disse: eu sou o Messias. Como tenho falhado em provar isto, se não tenho feito o que está escrito de mim? Então condenai-me. E vós, fariseus cegos, guiando toda a vossa gente em algo como isto, mandando a todos, bem, os cegos guiam os cegos. Eu quero apenas deixar uma palavra para você, que se o que eu tenho pregado foi o que o William Branham pregou, por que você tem dificuldade? Você não tem dificuldade comigo não, você vai ter que encarar o profeta. Você vai ter que encará-lo. Eu quero te advertir, como pastor e como membro de igreja, seja lá o que for, você vai ter que encarar o profeta. E ele vai te dizer: eu preguei isso, por que vocês não pregaram? Não era da nossa fé, não era da nossa crença. É por isso que não é da crença batista, metodista e assim por diante. Não é dos pentecostais. A mensagem do William Branham, a mensagem de Pedro, de Paulo, não é deles. É por isso que eles não pregam. A questão dentro da mensagem hoje: por que não se prega estas coisas? Por que não dá duro em mostrar estas coisas para o povo? Quem foi que disse que viria uma mensagem? A hora que ela chegar, nós não vamos saber nada dela. Nós que criticamos a mensagem, cada dia que Deus manda uma mensagem, e você vê que aquilo revoluciona as pessoas, e as pessoas ainda ficam duras em suas maneiras de crer dentro da mensagem, achando que estão crendo certo, e o povo ao lado deles, como estão ao lado dos pastores denominacionais, da mesma forma. E que diferença tem suas mensagens? Que diferença tem primeira e segunda etapa, se não tiver a terceira? Não é nada mais do que um mundano pentecostal. Não é diferente. Eu queria ter tempo para mostrar para vocês essas etapas. Hoje não dá, mas nós temos tempo, se Deus quiser. 162 almas encarceradas hoje. E hoje dizem: se nós houvéssemos vivido nos dias de São Paulo, haveríamos nos colocado ao lado de São Paulo. Hipócritas, por que não ficai ao lado de sua doutrina? Você disse que ficaria ao lado de São Paulo? Se você tivesse vivido lá, por que você não fica ao lado da doutrina dele, que mandou a mulher ficar calada na igreja? Por que você não fica ao lado da doutrina de Paulo, que batizou e rebatizou o povo em nome do Senhor Jesus Cristo? Por quê? Atos 19, eles foram rebatizados. Você fica pregando para os outros aí, amedrontando as pessoas? Paulo chegou lá e rebatizou gente que era batizada por João Batista, o maior dos profetas. Quanto mais batizado por católico e metodista e pentecostal, quanto mais. Se Deus manda um profeta nesta era, vocês têm que saber que faria tudo isso, tiraria nós de todos esses puleiros e batizaria nós de novo, como fez. Foi isso que ele fez. Que o batismo certo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38. Amém. Por que não ficar ao lado de sua doutrina? Haveriam feito o mesmo ali, como estão fazendo agora, porque são os filhos de seus pais, ou seja, os pais organizacionais, fariseus, saduceus, justiça própria. Nesta hora em que vivemos, me pergunto, poderia esta ser a terceira etapa? Jesus disse em Marcos 12:40, estes receberão maior juízo.
Irmãos, quem vai receber maior juízo não é católico, luterano, metodista e pentecostal. Quem vai receber maior juízo é quem crê na primeira e segunda etapa do irmão Branham e não tem a terceira. Esses vão receber maior juízo. São como os fariseus, justiça própria. Eles estão com a mensagem na mão. Tem parágrafos e mais parágrafos que diz: os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Eles não creem. Eles têm que arrumar um jeitinho para isso. Tem parágrafos e mais parágrafos para dizer: a era terminou, o tempo acabou, estamos na eternidade. Na vida espiritual, você tem que saber, quando você saiu de toda a denominação, você está na eternidade, porque não tem eras depois de Laodiceia. Você saiu das eras, você está na eternidade. Você saiu do tempo. Amém? Olha onde você está. Porque quem está no tempo está em Laodiceia. Quem está no tempo está contra a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões. Quem está no tempo está contra a manifestação em carne de Deus, Elohim. Em William Branham, Deus tinha que vir em carne. Ele escolheu aquele homem porque você queria que ele escolhesse você. Por que você não crê na mensagem? Eu estou dando graças a Deus porque ele me escolheu a mim, não só irmão Branham, a mim e a você também, para manifestar a mesma coisa. Nós estamos aqui para manifestar Deus ao povo. Estamos aqui para isso. Aleluia. 164, almas encarceradas. Não é terrível? Numa ocasião, no passado, houve um tremendo cidadão americano que, quando o inimigo estava a ponto de tomar o país, este homem se levantou à meia-noite, montou seu cavalo e foi correndo pelo caminho gritando: o inimigo está vindo. Foi Paulo Reverte. Guarda bem, quem está esperando o irmão Branham montar num cavalo, se você pudesse entender que ele já montou. Eles estão esperando o irmão Branham vir montar no cavalo e fazer alguma coisa. Ele diz assim: ó, eu também sou americano, estou correndo nesta hora da meia-noite, porém não gritando que vem, mas que já está aqui. Não gritando que o inimigo está vindo. Ele diz: não, o inimigo está aqui. Não que vem, mas já está. Ele já conquistou. Temos que já hajamos chegado ao final. Recorde quando vieram os 7 anjos ali perto em Tucson, Arizona. Olha eu outra vez aqui. Olha eu em Tucson, Arizona outra vez. Nunca fui lá, mas nas mensagens de vez em quando eu vou lendo, vou chegando lá. Recorda isso, irmãos? Olha, 165 almas encarceradas hoje. Recordam quando vieram os 7 anjos ali perto de Tucson, Arizona? E a mensagem que trouxeram foi a consumação do mistério de Deus. Eu queria desafiar os pregadores que não crê que os selos e que os trovões foram revelados. Eu queria te desafiar como Jesus fez lá atrás. Quando Jesus lá no Calvário diz: tudo está consumado, ele consumou ou não consumou? Quando o irmão Branham diz que o mistério foi consumado, foi consumado. Assim como Deus esteve no Oriente dizendo tudo está consumado, Deus veio em carne em William Branham no Ocidente dizendo o mistério está consumado. Você pode não enxergar essas coisas. Você pode pensar que eu penso errado. Eu creio no irmão Branham como um homem, mas creio no Espírito que estava no irmão Branham como Deus. Eu creio em mim como homem, mas eu creio que o Espírito que eu tenho é o Espírito de Deus. Eu creio em vocês como homens, mas eu creio que o Espírito que vocês têm é o Espírito de Deus. Aleluia! Os homens morrem, mas os Espíritos não. Irmão Branham morreu, mas o Espírito que governava e dirigia, manifestava no irmão Branham, não morreu. Ele está aqui ainda, ele está em você. Aleluia! Glória a Deus. Imediatamente depois disso, foi quando vínhamos viajando. Está falando exatamente daqueles anjos lá em Tucson, Arizona. E Deus nos mostrou aquela série de montanhas. Vocês têm ouvido isso.
O irmão Fred tirou algumas fotografias e o irmão Tom e eu tiramos alguns filmes. Algum dia os mostraremos. Todos sabem disso. Vejam bem, nos 3 picos altos, irmãos, os 3 picos altos, as pessoas precisavam entender isso, gente. Os 3 picos altos. Dá vontade de falar alguma coisa? Ele me disse: ali está a primeira, segunda e terceira etapa do seu ministério. É ali que está na mensagem, parados na brecha, parados na brecha. Está ali, 138 em diante, parados na brecha. É ali. Primeira, segunda e terceira etapa, primeira, segunda e terceira puxada do ministério do profeta. Os 3 montes que destacava, em muitas montanhas tinha 3 montes que destacava, porque ali estava a primeira, segunda e terceira puxada. Eu sei que você dirá que é uma interpretação, mas no nome sempre a primeira letra é maiúscula e as demais são montanhas pequenas, mas a primeira sempre é uma montanha maior, ela é maiúscula. William Marion Branham, WMB. É os 3 montes, gente. Ele diz que está relacionado com o nome dele. Não é pregação minha não. Os pastores têm medo de ler isso para as congregações, com medo de falar para o povo, e o povo crê que existe um novo nome, William Branham. Eu não estou pregando o novo nome, William Branham. Estou pregando que isso faz parte da mensagem do profeta. Esses 3 montes altos estavam indicando também 3 etapas do irmão Branham. E Deus perguntou para o irmão Branham: você viu aqueles montes? Sabe o que está escrito? Eu não vejo nenhum sinal lá, Senhor. Ele diz: o seu nome está em toda ela. Pronto. Qual o seu nome? Branham. Marion Branham. William Marion Branham. Lê a mensagem. Crentes pobres de espírito, críticos, Simão da mensagem, fariseus da mensagem, críticos na mensagem, não tem como salvar o povo. E ai do povo que não crê na verdade, ai do povo que é cego, cegado pelos fariseus da mensagem, pelo Simão da mensagem. Mas eles são ignorantes. O profeta diz: não haverá nenhuma corte naquele dia. Deus não respeitará a sua ignorância. Você ignorou essas coisas, ignorou esses parágrafos. Parado na brecha, vai ler. Se o seu pastor não lê, lê você. Parado na brecha, 138, vai lendo, até você encontrar que ele teve um nome 5, com 5 letras, Jesus. E logo ele diz assim: a 7 agora, próximo é 7. Não tem interpretação, está lá escrito. Vai ler a mensagem. Certo? Amém? Aleluia. Bom, eu não sei como eu faço para terminar aqui. Eu acho que eu vou terminar logo. Os 3 picos altos. Ele me disse: ali está a primeira, segunda e terceira etapa do seu ministério. E o irmão Fred tirou uma fotografia muito sobressalente. Quando ele e sua esposa vinham passando por ali, a neblina ia subindo. Presta atenção, crentes de primeira e segunda etapa, vocês estão cobertos pela neblina, cego. Presta atenção, escuta aqui. Oh, meu Deus do céu. O irmão Fred tirou uma fotografia muito sobressalente. Quando ele e sua esposa vinham passando por ali, a neblina ia subindo e todos os demais picos estavam escondidos, menos esses 3, mostrando as 3 etapas. E essas 3, você não pode eliminar essas 3 etapas, esses 3 picos de dentro do véu, porque tudo foi revelado na terceira etapa e não na primeira e na segunda. A primeira e segunda é chamarisco, é para chamar. Jesus, diz o profeta, que Jesus usou cura divina para chamar o povo. Depois ele deu profecia, e depois ele pregou as almas em prisão. Irmão Branham veio em 63, nós ficamos com medo hoje. Irmão Branham em 63 pregando as almas que estão em prisão hoje.
Almas que estão em prisão hoje, em 63, hoje em 2003, ficamos com medo de pregar. Almas que estão em prisão. Não, irmão, não está em prisão não, está presa desde 63, rapaz. Tem almas aprisionadas de 64, mas elas estão presas desde a revelação dos selos. 40 anos isso, desde a revelação dos selos. E 40 é juízo. É hora de você escutar uma mensagem que Deus vai levantar em todas as nações. Deus vai levantar pastores, Josués, que vai dar a mensagem para o povo, como o povo precisa para entrar na terra prometida. Senão nós vamos ser pastoreados por pastor Moisés e vamos morrer no deserto, vamos reivindicar, nossos pais comeram maná, e tem que escutar algum pregador dizer, mas morreu no deserto, morreu na primeira e segunda etapa. Quem não morre é quem entra na terceira etapa. Quem não morre é quem entra atrás do véu. Esse é o lugar do verdadeiro crente. Essa mensagem eu não acho difícil entendê-la. Agora vocês têm que saber, ou eu tenho que saber que vocês todos não entendem também, né? Eu também tenho que saber que vocês todos não entendem. Eu tenho falado com pastores, eles dizem, eu escuto suas fitas, mas falar que eu entendo tudo, eu não entendo. Eu fico pensando, a eleição é eleição. Deus pegou um Pedro, não sabia nada. Ele falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Quem te falou? Não foi carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Não é difícil entender. A mensagem do profeta precisa de revelação. É revelação versus Satanás. Você tem que tirar Satanás, que é a incredulidade. A incredulidade é o diabo não deixando o povo crer que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. E eles vêm e dizem assim, então me mostra o que é 7 trovões. Você não sabe? Deixa eu te falar uma coisa. A era terminou, faz parte dos 7 trovões. Ele saiu do trono, não tem mais misericórdia, só tem para a noiva. Porque se ele saiu do trono, e eu creio na mensagem que ele desceu e veio num profeta, então a misericórdia está na noiva, não está em outro lugar. Todo mundo sabe que a misericórdia está na mensagem que Deus usa no tempo. E aí você vai prosseguindo e vai vendo uma infinidade de coisas que já aconteceram, que Jesus já veio e você não sabe. Ele veio para revelar os selos. Ele veio numa nuvem, Apocalipse 10:1, ele veio numa nuvem, e o povo não sabe ainda. Agora ele vai fazer o quê? Vai nos arrebatar. É por isso que eu quero fazer uma ligação aqui rapidamente, porque o meu tempo já foi, meu irmão. Ligar rapidamente. 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão no moinho, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Onde será isso, Senhor? Ele diz, onde estiver o corpo. Foram tomados de lá para estar no corpo. Nós fomos tomados de muita cama. E se você quiser ir no arrebatamento, você tem que sair da última cama, chamada mensagem. Sair da última cama, chamada mensagem, e ir para a terceira etapa. Sai da primeira e segunda, porque você está no campo e no moinho. Sai, está na cama e vem para a terceira etapa, se você quiser ser arrebatado. Isso daí nós vamos encontrar no dia do juízo. Nós vamos encontrar. Você vai ter que encarar o profeta que pregou essas coisas, e eu só tenho que repetir o que ele pregou. Isto é verdade. Tem que vir para a mensagem do dia, para depois ser arrebatado. E se não consegue vir para essa mensagem, nem arrebatado vai. Porque se não foi arrebatado da cama, muito menos para o céu. Se não foi arrebatado da primeira e segunda etapa do profeta, muito menos para o céu. Se não conseguiu entrar na terceira etapa, muito menos entrará no céu para o rapto. Vai ficar aqui mesmo. Que Deus nos dê graça e nos capacite com sua misericórdia e amor, e nos leve nesse rapto. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Toda a escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rútil arrebol, tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração.
Jesus das trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Aleluia. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Se Jesus hoje é seu Rei, você pode cantar, tenho luz. Ele te governa, Ele reina sobre você. Posso ouvir os passarinhos a cantar, tenho luz no coração. Minha vida é qual bonançoso mar, tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Não pode ter luz no coração a menos que tenha a palavra que é luz. E essa luz foi revelada em 63, nós sabemos disso. Foi a luz de Deus revelando os trovões dentro dos 7 selos, abrindo os selos e mostrando os acontecimentos dentro das 7 eras e revelando o mistério dos 7 trovões, que era exatamente o Cordeiro estava saindo do trono para fazer o seu trabalho de reclamando o seu povo, reclamando sua noiva, para que possa ser arrebatada. Amém? Deus te abençoe.